Salve, salve amigos e seguidores do canal Carros em Detalhes com Anderson Barbosa. Há 5 anos eu apresento avaliações de veículos aqui no YouTube. Quero apresentar a vocês o novo Toyota SW4 2025. Esse carro está à venda aqui na Toyota Barigui. Eu vou deixar o valor na descrição de vídeo e para mais informações o contato fixado logo abaixo. O SUV raiz da Toyota chegou com a inédita garantia de 10 anos em todo o território nacional. Também rastreador ativo em todos os modelos. E o serviço conectados da Toyota, que permite que você e mais 8 usuários, no caso, utilizem Wi-Fi, internet no seu veículo e tantos outros detalhes que eu vou mostrar para vocês no decorrer desse vídeo. Quero começar mostrando os detalhes do SUV da Toyota, partindo aqui dos seus faróis. Todo o sistema de iluminação em LED, que diferente das versões SRX Platinum, ele tem todo esse detalhe aqui com a luz de condução diurna, esses 4 pontos aqui com o formato em L que realmente fica bem destacado. Canhão de foco projetor de longo alcance e também acendimento automático dos faróis. E aqui todo o detalhe em black piano no interior que realmente se destaca. Essa moldura que faz todo o contorno na parte do farol que realmente fica bem destacada e aqui os vincos bem pronunciados na parte aqui do para-choque. O visual que realmente aqui nessa versão Diamond é completamente igual agora aos modelos SRX Platinum, que anteriormente era diferenciado. Ele tem todo esse detalhe aqui em preto brilhante que já se une na grade inferior, que é maior, e a grade superior. Aqui temos esse detalhe em preto fosco, onde fica localizado o farol de neblina, que é em LED. E 2 pontos aqui dos sensores de estacionamento dianteiro com alerta de proximidade no painel, que depois eu mostro para vocês lá no interior como é o funcionamento. A indicação de seta é progressiva e fica aqui abaixo. E quando você não utiliza a opção de seta, ela vai ficar com a luz de condução diurna aqui acesa. Esse detalhe com a abertura aqui também com a parte prata e mais acima as aberturas de ar aqui em preto fosco. E aqui câmera 360 graus, que depois eu mostro para vocês lá no interior. Aqui todo esse detalhe mais acima em preto brilhante e a parte da grade com os acabamentos aqui em preto fosco. O logo da marca translúcido, onde você tem os sensores com o sistema Toyota Safety Sense com pré-colisão, com frenagem semi-autônoma, ACC e mudança de faixa involuntária, que depois lá no interior eu explico como funciona o sistema. E mais acima uma câmera que monitora todo o trajeto para trazer mais segurança através desse sistema. A sua motorização é 2.8 turbo diesel intercooler com 204 cavalos com torque de 50.9 kgfm a 3.400 RPM. Ele é um duplo comando de válvulas, 4 cilindros em linha com injeção direta e ele não utiliza correia dentada, sim corrente de comando com o bloco em alumínio auxiliado pelo câmbio automático do tipo sequencial de 6 velocidades. A atualização aqui no caso, muitos esperavam até 20 cavalos a mais, como na versão GR 2024, que totalizava 224 cavalos. Mas aqui não foi o caso. Deixa aí nos comentários, vocês acham que merecia um pouquinho mais ali de cavalos nessa motorização da Diamond? A atualização de fato foi por conta do Procon VL8, que já vai estar em vigor a partir de janeiro de 2025. Então foi atualizado o filtro DPF, que vai filtrar as partículas de diesel de forma automática ou por um botão que você aciona ali no painel. E também foi adicionado o tanque de ureia, que você abre aqui para poder estar complementando com Arla 32 até 13,8 litros. Segundo a Toyota, a cada 900 km equivale 1 litro de Arla 32 referente ali ao consumo. Ela continua com um tanque de combustível de 80 litros e o consumo urbano em torno de 9,3 km por litro. Anteriormente era 9,8 e o consumo rodoviário em torno de 10,5 km por litro, que anteriormente era 11,3. Ou seja, ela teve um pequeno nível ali referente à parte de consumo na parte do diesel. Vou deixar a ficha técnica na descrição de vídeo para que você possa acompanhar os dados técnicos aqui desse modelo. No capô, ela tem a manta acústica, também entre a parte do painel e o motor. Se você gostou desse vídeo, deixe aí o seu like. Se você puder também hypar aí nos comentários ali abaixo, isso ajuda muito
no engajamento aqui do canal. Para você que curtiu esse vídeo com muita informação mostrando os carros em cada detalhe, eu convido você a se inscrever no nosso canal e acompanhe os vídeos que eu publico todas as semanas. Os detalhes aqui na parte lateral começam pelas rodas, que praticamente não teve mudanças comparado ao modelo 2024. As rodas são diamantadas das bordas, vindo até o centro, com os vincos bem aparentes com a pintura em cinza metálico. E o perfil dos pneus 265/60, roda de 18 polegadas em liga leve. Aqui a dimensão do veículo, ele mede 4 metros e 79 centímetros de comprimento e um vão livre de solo de 27,9 centímetros de altura. Por ser um SUV aí bem alto, justamente tem aqui o estribo lateral para facilitar para que você suba no veículo com esses detalhes em preto fosco. Também aqui o para-barro do primeiro eixo e lá no segundo eixo, na caixaria de roda esse detalhe em preto fosco também, o vinco aqui com o contorno da primeira porta até a segunda porta e na coluna A esse detalhe em preto fosco e aqui abaixo também. Câmera 360 graus, que depois eu mostro para vocês lá no interior, repetidor de seta, sensor de ponto cego, tráfego cruzado e rebatimento eletrônico do retrovisor. A cor predominante aqui é um cinza granito metálico e já o modelo Diamond é uma nova cor desde 2024 que não tinha anteriormente. Antes a Diamond era preta, branco perolizado ou prata, só que tem um detalhe, os modelos branco e prata saem aqui com a pintura da coluna A toda preta, na parte do teto até a coluna C, só nessas duas cores. Já os modelos preto e cinza se destacam somente na sua cor aqui do modelo. As maçanetas com os detalhes aqui cromados, essa parte também que vai fazendo o contorno, toda a silhueta do carro através com esses detalhes cromados. Na coluna B, essa parte em preto fosco e aqui acima na parte do teto também com essa parte em cinza metálico. Já a suspensão traseira é com eixo rígido, um detalhe aqui com o carro para SUV, para lida, para o bruto, justamente um SUV raiz da Toyota. Na parte traseira os detalhes começam com os 4 pontos do sensor de estacionamento com alerta de proximidade no painel, que depois eu mostro para vocês no interior como é o funcionamento. Esse vinco bem pronunciado aqui na parte do para-choque, onde tem esse acabamento em preto fosco e também refletor noturno. O detalhe aqui todo do para-choque abaixo com essa parte em preto brilhante e aqui as lanternas que saem da lateral vindo até a tampa traseira e todo o sistema de iluminação em LED com essa moldura em preto brilhante, essas saliências que realmente deixam bem marcantes, essa régua que atravessa toda a parte do porta-malas com esse detalhe também em preto brilhante. E aqui um vinco bem aparente aqui na tampa traseira, até harmonizando com a grade frontal e as inscrições Toyota SW4 e Diamond com os detalhes cromados, assim como o logo da marca e esse friso. Também limpador do vidro traseiro, aquecedor, terceira lanterna de frenagem e o spoiler integrado aqui na cor do veículo com antena Shark Fin ali na parte do teto. Para fazer a abertura aqui do porta-malas, duas opções. Ou você aperta o botão aqui ao centro, ou passa o pé aqui abaixo com a chave presencial para que ela possa fazer a abertura eletrônica desse porta-malas. A Diamond só vende na opção com 7 lugares, então você tem capacidade de porta-malas aqui de 500 litros e se você utilizar a terceira fileira como está essa daqui, você vai ter em torno de 180 litros aqui nessa parte atrás. Os ganchos aqui do lado direito e do lado esquerdo para você colocar algo, uma tomada 12 volts para você utilizar e o kit de ferramentas que fica posicionado aqui nessa parte. Também a iluminação aqui halógeno na parte do teto e a saída de ar-condicionado aqui na terceira fileira e também as alças ao teto. Você consegue também aqui com um cinto de 3 pontos e encosto de cabeça e até mesmo ajustar a posição aqui na fileira traseira. Descansa-braço ali, também porta-copos para quem vem aqui na terceira fileira. Um detalhe também, né? Toda essa parte em preto fosco e o subwoofer fica posicionado aqui na tampa traseira. Ela tem um sistema de som JBL de muita qualidade, com 11 alto-falantes, então realmente é um som muito interessante. Aqui é o fechamento eletrônico, você aperta o botão ou puxa por aqui, que ela vai fazer o fechamento. Ela tem um sistema anti-esbarramento, ou seja, você encostou aqui na porta, ela vai parar o fechamento automático para evitar algum tipo de acidente. Câmera traseira de ré, que depois eu mostro para vocês lá no interior o funcionamento. A quinta roda fica posicionada aqui abaixo, é o mesmo perfil do carro e também em liga leve, então realmente isso favorece demais. A parte de carga aqui no engate são 3,5 toneladas com um assistente de reboque. Se você puxando ali um trailer ou algo no engate, uma frenagem mais brusca, um vento lateral, ela vai contrabalancear a carga para justamente trazer
mais segurança aos ocupantes. Falando em segurança também, ela tem aqui a luz de neblina em LED que realmente favorece por demais. E freios a disco nas 4 rodas com ABS com EBD, IBAS e assistente de rampa. Ela conta também com airbags que são 7, sendo 2 frontais, joelho para o motorista, laterais e cortina nos vidros. Na fileira do banco traseiro, os detalhes começam pelo entre-eixo, são 2,74 metros de comprimento. Posicionei o banco do motorista aqui todo para trás, ela tem um estribo para facilitar para que você suba nesse SUV, pois realmente é um carro alto. E o espaço aqui em torno de 3 dedos, como vocês podem ver na imagem. O teto é preto, com as alças e as saídas de ar-condicionado aqui na segunda fileira, tanto do lado direito e do lado esquerdo, e lá na terceira fileira, como eu mostrei anteriormente. A iluminação em LED, e aqui você consegue ajustar aqui o fluxo do ar-condicionado, modo automático ou desligar, traz mais comodidade para quem vem aqui atrás. Também portas revistas do lado do motorista e passageiro, com esse gancho aqui, suporta até 4 kg para você colocar uma sacola, uma bolsa, para que não fique solto no interior do carro. O detalhe aqui prata, um porta-trecos e também 2 tomadas USB do tipo C. Vai trazer mais comodidade para quem vem aqui na segunda fileira. Revestimento aqui em couro ecológico, bem macio ao toque, com essa parte mais sóbria, e aqui os pontilhados ao centro. Eu vou descer aqui para mostrar os outros detalhes para vocês. A parte aqui do carpete é todo emborrachado, só com esse detalhe aqui ao centro em tecido. Cinto de 3 pontos, encosto de cabeça a todos os ocupantes, também descansa braço aqui com opção para 2 porta-copos, ó. Isso facilita bastante nas viagens. Também o ISOFIX com a fixação das cadeirinhas infantis, tanto aqui do lado esquerdo como ali do lado direito. E também alerta de afivelamento do cinto de segurança para os ocupantes que estão aqui na segunda fileira. E olha o detalhe interessante aqui na parte da porta. Você tem aqui essa parte toda creme, bege, com um revestimento bem macio ao toque, aqui que realmente vai se diferenciar. Você vai ver por isso também lá nas fileiras dianteiras. Aqui tem um outro detalhe, você consegue puxar essa parte aqui e escamotear o banco, tanto aqui do lado esquerdo como do lado direito, para acessar aqui a terceira fileira. E outro detalhe também, você apertando aqui, você consegue puxar o banco mais à frente, como está esse aqui do outro lado. Então, para que serve? Para você ajustar entre o espaço da terceira fileira e segunda fileira nas viagens. Realmente vai trazer mais comodidade. E você consegue ajustar por aqui também o ângulo da inclinação dos bancos. Aqui ele está no ângulo normal, esse aqui está mais deitado, ou seja, você está viajando ali somente com as pessoas na segunda fileira, e aí você consegue deitar mais o banco para trazer ali mais conforto para quem vem na segunda fileira. Olha um detalhe interessante na Diamond também, essa iluminação ambiente aqui branca, com a parte prata, os puxadores aqui cromados, a inscrição SW4 aqui, todo o acabamento, o restante já é no plástico rígido com um detalhe em preto brilhante aqui nessa peça. Acionador do vidro elétrico com a função auto-down, sobe com um toque só, e também um nicho na lateral da porta, porta-garrafas e o alto-falante aqui na porta da SW4. A sua chave é do tipo presencial, com a inscrição SW4. Aqui do outro lado esse detalhe com o acionador aqui do alarme para você encontrar o carro de uma maneira mais fácil no estacionamento. Ela vai só o alerta, abertura aqui do porta-malas e alarme perimétrico e volumétrico no seu interior. Basta colocar a chave no bolso ou na bolsa, apertar o botão aqui na maçaneta para que você possa ter acesso ao veículo com mais facilidade. Agora eu quero mostrar para vocês aqui os detalhes na fileira dos bancos dianteiros. Você tem ajuste elétrico, tanto do lado do motorista como do lado do passageiro. Então você consegue colocar para trás, para frente, ajustar aqui a inclinação das pernas, ajustar a parte da altura do banco e também a inclinação das costas para você deixar de acordo com o seu conforto. Olha o detalhe que eu falei para vocês, aqui creme, aqui bege, então realmente fica bem marcante essa parte aqui do banco. O tapete é emborrachado com a inscrição Toyota Diamond, com essa parte em tecido, a abertura aqui do tanque de combustível, a abertura do cofre do motor. E vamos entrar aqui para conhecer o interior do Toyota SW4 Diamond 2025, que já está em funcionamento. Ele aparece aqui na tela inicial a inscrição Diamond. É uma multimídia aqui também que acompanha o modelo de 9 polegadas com conectividade para o sistema Android Auto, Apple CarPlay sem fio com sistema Harman Kardon. Já o sistema de som é um JBL com 11 alto-falantes, incluindo um subwoofer, como eu falei para vocês anteriormente, um som de muita qualidade. Ela é intuitiva ao toque, os botões físicos
aqui ao lado. Então você tem aqui a tecla Home para alternar entre a multimídia do detalhe aqui do sistema e também Android Auto e Apple CarPlay aqui também. E os botões aqui mais e menos. A parte de mídia aqui você tem a opção com FM. Vamos ver se o som é bom mesmo. As metades da laranja. Realmente é um sistema de som muito bom aqui no veículo. Não deixe muito tempo por conta de direitos autorais. Então você tem a opção de AM, FM, estações de rádio, favoritos, USB para você fazer a conexão aqui também, opção via Bluetooth e também projeção de tela para você espelhar o seu aparelho aqui na parte da multimídia. Voltando aqui, opção de veículo, que você tem aqui as informações de consumo combinado, histórico, informação de rota, tempo decorrido e a autonomia que você consegue acompanhar por aqui. As configurações, você tem dispositivo de som, a equalização do som e o posicionamento, você consegue vir por aqui também aumentar os graves, os médios, enfim, e também o sistema de som aqui referente à parte de atualizações, configurações que você consegue ter também esse acesso. E a opção aqui da parte do veículo. Telefone, basta clicar aqui, ela vai parear via Bluetooth com o seu aparelho smartphone, para justamente trazer mais facilidade. Android Auto, Apple CarPlay, basta selecionar aqui, ela vai parear com o seu dispositivo sem fio para trazer mais comodidade, mas não tem GPS integrado ou TV digital. O GPS você consegue utilizar pelo Google ou Waze através do seu aplicativo no seu smartphone. Se você gostou das informações até aqui e quiser ajudar o canal com um valeu demais, que fica ali abaixo da opção curtir, compartilhar, você pode me ajudar a comprar mais equipamentos aqui para o canal. No console central, os detalhes aqui começam com essa parte aqui toda com acabamento bem macio ao toque em couro, com a parte bege e creme. Você vê aqui as diferenças de cores e também esse acabamento aqui prata. Botão Start-Stop para fazer ignição do veículo. Na parte do console central também, do detalhe aqui do ar-condicionado em preto brilhante, já abaixo aqui em preto fosco. Então você tem ar-condicionado do tipo digital, 2 zonas, então você consegue colocar uma temperatura para o lado do motorista, outra temperatura para o lado do passageiro. Aqui deixar o ar-condicionado lá para a fileira do banco traseiro, reuso da ventilação no interior do veículo ou ventilação vindo de fora, onde você vai posicionar a saída do ar-condicionado e você consegue ajustar aqui o fluxo do ar-condicionado, aquecedor do vidro traseiro e aquecedor aqui do para-brisas, e aqui você desliga o ar-condicionado. Mais abaixo aqui é a parte da seleção da tração 4x2, 4x4 e 4x4 reduzido, que vai favorecer bastante em off-road. Também em off-road, o assistente de descida em rampa, ou seja, num terreno ali mais esburacado, com muito pedregulho, muita lama, ela vai identificar qual roda que tem mais aderência ao solo para que você desça ali com mais segurança, com certeza. E a ventilação dos bancos dianteiros com opção aqui de 3 níveis para aumentar a velocidade, tanto do lado do motorista e passageiro. Aqui você tem uma conexão USB do tipo A convencional para conectar o seu pendrive ou recarregar celular, ou uma tomada 12 volts. Aqui nessa opção você tem aqui recarregamento de celular por indução sem fio, é a única versão que tem o dispositivo. Se você tem ali um smartphone com a tecnologia compatível, você consegue recarregar o seu aparelho por aqui. Todo esse acabamento prata aí, que parece um amadeirado, né? Mas não, um acabamento aqui em cinza, né? Você tem aqui 2 opções para porta-copos e também o câmbio automático sequencial de 6 velocidades. Opção aqui com câmera de ré, então você tem aqui a parte traseira e parte 360 graus. Vocês estão escutando o alerta? Ó, eu coloquei um objeto lá atrás. Então, quando você vai se aproximar do objeto, que é o que eu vou fazer agora, ele vai te dando esse alerta, tanto na parte traseira como na parte dianteira. Então isso favorece bastante para você que está no dia a dia, com certeza. Vamos voltar para a câmera de ré aqui. Você tem as linhas dinâmicas de distanciamento tanto na parte traseira como na 360 graus. Se você inclinar o volante, ele já mostra o ângulo aqui nessa parte, aqui também, como vocês podem observar. Você pode mudar aqui a opção dos ângulos aqui, ou as linhas. Voltando aqui, você tem a opção para deixar só na câmera traseira também, ou voltar para a câmera 360 graus. E um outro detalhe aqui, ó, vou colocar em Drive. Você vem aqui no painel, tem a tecla VIN. Quando você aperta essa tecla, ó, automaticamente a parte da câmera dianteira e também a câmera do lado esquerdo e direito. Então favorece muito, apertou mais uma vez, ela volta para multimídia. Favorece demais para você estar utilizando no dia a dia, com certeza. As trocas manuais aqui para o lado esquerdo, para frente da primeira cesta, para trás as reduzidas, favorece uma descida de serra para você utilizar como freio motor, para deixar com um torque mais alto ali num giro no motor, num uso off-road também. Freio de estacionamento continua sendo manual. Os modos de condução estão aqui,
modo eco para trazer mais economia de combustível, modo normal, e o modo Sport ele vai fazer a troca ali do sistema automático de uma maneira mais rápida para você ficar com um giro maior no motor. Você tem a opção aqui para estar ativando ou desativando os sensores de tração e estabilidade aqui no modelo, e também o bloqueio do diferencial traseiro, que em off-road também favorece bastante. Descansa-braço aqui revestido em couro, bem macio ao toque, com as linhas aparentes, e aqui todo espaço para você estar utilizando. Os detalhes aqui no banco dianteiro em couro, com essa parte mais sóbria lisa, aqui o acabamento creme, e aqui já do outro lado é bege com os pontilhados aqui acima, essa parte mais claras também aqui que ficam destacadas, regulagem de altura de cinto de segurança, o quebra-sol com a opção do espelho, ó, puxou aqui tanto do lado do motorista e passageiro, acende a iluminação halógena no teto, também retrovisor que é do tipo fotocrômico, vai inibir o reflexo de um carro vindo com um farol alto atrás de você à noite. Isso é um item de segurança interessante. Porta-óculos, iluminação em LED, e também aqui o botão para você estar ativando ou desativando o alarme volumétrico aqui no interior do veículo, ou seja, se entrar alguém ou ficar alguém aqui que se mova, não vai disparar o alarme aqui do veículo. Todo acabamento aqui no porta-luvas bem macio ao toque em couro, com a linha aparente, e esse botão com a inscrição SW4 que você consegue já abrir esse porta-luvas que é menor. Porém, você puxando essa parte aqui com o sistema do ar-condicionado, você mantém climatizado uma fruta, uma bebida para o seu consumo. E aqui abaixo, você apertando o botão, esse porta-luvas já é maior, tem um acabamento aqui em preto fosco, e aqui um porta-copos para o lado do passageiro, também o difusor ali com detalhe prata, a alça aqui para o passageiro, para ele favorecer para subir no carro, e as inscrições ali com um sistema de som JBL. Na parte do painel aqui, tudo no plástico rígido, saídas de ar-condicionado aqui com um detalhe em preto brilhante e o relógio digital. Já essa parte aqui com acabamento bem macio ao toque, aqui já é no plástico rígido em preto fosco, como eu falei para vocês. E olha o detalhe aqui, ó, a alça para o motorista, também a inscrição JBL aqui, e aqui na parte do alto-falante também. Na porta do motorista, os vidros aqui com os detalhes, com os comandos, são todos iluminados, os 4 vidros elétricos com a função auto-down, sobe com um toque só, trava dos vidros elétricos, trava das portas, rebatimento eletrônico do retrovisor, ó, basta apertar por aqui, e também ele tem sensor de ponto cego e sensor de tráfego cruzado. Também regulagem eletrônica aqui dos retrovisores interna, tanto do lado esquerdo e direito, porta-copos aqui para o lado do motorista, e aqui você consegue ativar ou desativar os sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, fazer o travamento lá da porta traseira, fazer a abertura lá da tampa traseira do porta-malas, a tecla VIN, como eu já tinha falado para vocês, a tecla Idle Up, que em dias mais frios ela regula a marcha lenta aqui do motor, e também aqui a parte do DPF, que eu aperto aqui, ó, ele vai aparecer ali para vocês, ó, regeneração manual indisponível, ou seja, ainda está baixa. Quando ele chega ali em vermelho, ele faz parte do filtro DPF, que já vai fazer a filtragem das partículas de forma automática ou por esse botão que você aciona no painel para fazer a parte da filtragem das partículas ali do diesel. A sua direção continua sendo hidráulica, com regulagem de altura, regulagem de profundidade. Aqui você tem também o acabamento todo em couro, macio ao toque, com essa linha aparente, os comandos de som, comando de voz, atendimento de telefone celular via Bluetooth. Aqui do outro lado você tem também aqui os comandos referente ao computador de bordo acima, e aqui abaixo referente ao sistema Toyota Safety Sense, que tem a parte ali, como eu falei para vocês, com pré-colisão, com frenagem semi-autônoma e ACC, que identifica pedestres, ciclistas e também veículos. Então favorece bastante nessa parte de segurança. Pedestres e veículos ela vai identificar durante o dia e à noite. Ciclistas somente durante o dia. Então você tem aqui o ACC, que é o controle de velocidade de cruzeiro adaptativo. Você consegue selecionar a velocidade que você queira aqui no veículo, favorece bastante, mas não tem o sistema Stop and Go. Abaixo de 40 por hora você vai ter que parar o carro manualmente. Se o veículo à frente retomar a velocidade, ela não vai retomar automaticamente. Você vai ter que estar fazendo o posicionamento ali para ela retomar a velocidade. Aqui, esse botão faz parte da mudança de faixa involuntária, e vamos supor você não der seta para o lado esquerdo ou direito informando que está saindo da faixa de rodagem, ela vai dar um alerta sonoro e visual para justamente te informar que você está saindo da faixa. E ela tem um assistente de permanência em faixa, ou seja, ela vai corrigir a direção para que você permaneça na faixa de rodagem. E aqui o botão que é referente ao sistema pré-colisão. Se você mantém ativo, numa situação de risco iminente, identificando um pedestre, um ciclista, um veículo, ela vai te dar um alerta sonoro e visual, e se você não tomar uma medida evasiva, ela vai fazer a frenagem semi-autônoma para evitar que você tenha uma colisão com um veículo ou danos
mais severos. Então você tem também que as mudanças de marchas aqui no pedal shift. E referente ao sistema também, quando você está com muito sono, fadigado ali ao volante, ela vai te dar um alerta sonoro visual com a xícara de café, informando que se você causar ali a persistência em dirigir, você pode causar um acidente. Então ela vai perceber isso quando você estiver oscilando a direção. O painel aqui não é do tipo digital, ele só tem uma tela de 4.2 aqui ao centro com iluminação branca em LED e o restante é analógico, como conta giros, também aqui a parte com um marcador da temperatura do motor, aqui do outro lado o marcador aqui do tanque de combustível, que são 80 litros, e também o velocímetro de forma analógica. Você tem também aqui indicador de câmbio, temperatura exterior, odômetro total, trip A, trip B. Você coloca a setinha aqui para baixo, ó, então ela vai fazendo as mudanças por aqui também, faz parte do computador de bordo. Então você tem ali a opção de autonomia, também indicador de economia, para baixo aqui comparação de consumo. Aqui você consegue manter a inclinação da roda, você vai virando aqui, consegue perceber também para não encostar na guia ou em off-road. Para baixo aqui velocímetro de forma digital, e aqui é uma novidade que não tinha, né? Então por conta do tanque de ureia, que é o Arla 32, agora conta com esse dispositivo aqui para você estar fazendo ali o acompanhamento do Arla. E para baixo mais uma vez aqui ele volta para a opção lá acima. Para o lado direito, bússola de navegação, passa com a rádio aqui que você está ouvindo a música ou no seu aplicativo. Para o lado direito, mais uma vez, os sistemas de segurança que você pode estar acompanhando se está ligado ou desligado. Todas as mensagens que são importantes vão aparecer aqui nessa aba, e aqui todas as configurações gerais que você consegue fazer aqui no veículo. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês do Toyota SW4 Diamond 2025. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo, caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando lá depois. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal. Até a próxima!